futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia e olha, o que a gente estava temendo aconteceu e com novidades. Além do adiamento do julgamento, foi pedido para que o Vasco vire réu no processo e um atleta do Vasco será incluído dentro do julgamento. Não acontecerá mais amanhã, quinta-feira, o julgamento do Sport e do Vasco, aonde o Vasco poderia ganhar os 3 pontos da equipe pernambucana e garantir matematicamente o acesso. Contra o Vasco é tudo contra, é incrível. Antes disso, deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Vamos aí à barbaridade que está sendo feita com o Vasco pelo STJD. Primeiro, um tweet dos companheiros do canal Atenção Vascaínos. Adiado. Decisão de agora da auditora relatora da 4ª turma, Adriene Hassen, por adiar o julgamento de Sport Vasco de amanhã para outra data ainda não definida, acatando o pedido do procurador Ronaldo Piacente. Agora eu vou trazer para vocês o próprio pronunciamento do STJD. Relatora defere adiamento do processo envolvendo Sport Vasco. A relatora do processo envolvendo Sport Vasco, a auditora Adriene Hassen, deferiu o pedido da Procuradoria e adiou o processo da pauta da 4ª Comissão Disciplinar nesta quinta-feira, dia 3 de novembro. O adiamento foi concedido após a Procuradoria aditar a denúncia e inserir o Vasco por tumulto no artigo 257 e o goleiro Rolls por praticar agressão física, artigo 254, linha A, e solicitar que o processo seja julgado em conjunto. O processo retornará na próxima pauta de julgamentos, que será agendada. Nem data ainda tem. Posteriormente vão ver uma data. Agora tá aqui, ó. Confira abaixo a comunicação enviada às partes nesta quarta-feira, dia 2 de novembro. Só um parênteses aqui. Aguardava-se que esse posicionamento ocorresse amanhã, no dia de julgamento, e em pleno feriado saiu aí a decisão. E aqui está o comunicado. De acordo com a doutora auditora relatora da 4ª Comissão Disciplinar deste Superior Tribunal de Justiça, doutora Adriene Hassen, referente às petições encaminhadas pelo Sport Clube do Recife, Vasco da Gama, Ituano Esporte Clube, Esporte Clube do Bahia, bem como aditamento encaminhado pela Procuradoria-Geral do STJD nos autos do processo número 3.614/2022 da 4ª Comissão Disciplinar. Informo que, através de despacho, foi deferido o pedido requerido pela Procuradoria para retirar de pauta o supracitado processo para que seja julgado de forma conjunta os fatos analisados no aditamento da renúncia para a próxima sessão a ser realizada pela 4ª Comissão Disciplinar. Segue em anexo a decisão em seu inteiro teor. Informo outrossim que a abertura de vista do presente processo se dará posteriormente para que sejam juntados todos os documentos e petições e, consequentemente, encaminhados a todas as partes. Isso é um absurdo. Um absurdo. O problema envolvendo o Ceará e o Cuiabá ocorreu no mesmo dia. O Ceará, inclusive, hoje está na zona de rebaixamento. E o Cuiabá, na vitória contra o Botafogo, saiu. São 2 equipes lutando por rebaixamento. E o julgamento lá ocorreu. Aqui são 3 equipes diretamente, ou até o Bahia com menos interesse, mas com algum interesse nesse julgamento, diretamente ligados aí com a questão do acesso, né? Então, vocês viram que lá na Série A houve o julgamento e o Ceará foi punido, porém sem perda de pontos. E por que no caso do Vasco o julgamento foi adiado?
de forma inteligente, aí é um parabéns à diretoria do esporte, que eles não têm nada a ver com isso, eles estão brigando pela instituição deles, eles estão correndo atrás do deles. Talvez de forma marota se debruçaram maior sobre o processo, viram que teve a confusão com o Halls, que eu sinceramente não lembro, mas se o STJD acatou é porque teve prova, e também eles estão alegando que o Vasco tem que ser incluso no artigo... Deixa eu só pegar certinho aqui o nome do artigo 254A. Esse é o Halls, por agressão física, e o Vasco no 257. Só para deixar claro, o Vasco não corre risco de perda de ponto não, tá? Mas o Vasco pode ter punição aí de mano de campo, coisas do tipo. Beleza? E multa. Deixa eu ir agora para a matéria do Globo Esporte. O Globo Esporte também trouxe uma matéria que complementa a informação do Atenção Vascaínos e vai mais a fundo no comunicado do STJD. O julgamento do Sport por conta da invasão do gramado da Ilha do Retiro no jogo contra o Vasco foi adiado. A decisão da auditora relatora da 4ª Comissão Disciplinar da STJD, Adriene Hassen, saiu nesta quarta-feira. A sessão estava marcada para esta quinta. E está aqui o depoimento do texto. Retira o presente processo da pauta do dia 3 de novembro de 2022, adiando o seu julgamento para a imediata próxima sessão a ser realizada por esta 4ª Comissão Disciplinar, com comparecimento desta relatora, diz o texto. Agora vamos seguir aqui a matéria do GE. Na véspera, o procurador do STJD, Ronaldo Piacente, pediu o adiamento do julgamento, alegando a necessidade de inclusão de novos fatos ao processo. Vou até dar uma pausa aqui para vocês entenderem. O processo já estava montado. Qual era o processo? O Sport ia ser julgado pela invasão da torcida, pela agressão, né, de alguns membros ali. Teve o goleiro Carlos Eduardo, teve o diretor do Sport que agride também uma pessoa ligada ao Vasco, teve a falta de segurança, e por parte do Vasco era apenas o Raniel e o Luiz Henrique. Esse era o processo, que poderiam ter punições desde perda de ponto, multa e também perdas de mando de campo. E os atletas Raniel e Luiz Henrique, dependendo de serem absolvidos ou punidos, podem pegar ganchos aí de no máximo, no caso do Raniel, acho que 10 jogos, e do Luiz Henrique 6 partidas. 6 partidas 2, desculpa. Tá bom? E agora houve uma novidade. A defesa do Sport correu atrás, analisou as imagens e pediu ao auditor do STJD para incluir mais duas coisas dentro do mesmo processo, que aí tá aqui, ó, entre elas, a denúncia do Vasco no artigo 257, que é participar de rixa, conflito ou tumulto durante uma partida. Como eles alegam que teve pessoas do Vasco que foram para briga, né, brigaram também, se defenderam, participaram de uma confusão, a defesa do Sport alega que o Vasco também tem que ser julgado pelo artigo 257, que foi acatado, tá? O Vasco vai ser julgado dentro desse artigo. Se ele vai ser condenado ou se ele vai ser absolvido, são outros 500. Mas a Procuradoria pediu fugiu o nome lá da auditora, ela acatou, tá? Então que fique claro, o Vasco é réu agora no processo. Antes ele não era. E segue aqui, ó. E também do goleiro Halls, goleiro reserva do Clube Carioca por agressão. O Clube Carioca pode ser multado e o atleta suspenso por até 6 jogos. No caso do Halls, é o artigo 257. Lembrando que o Vasco não pode perder ponto, tá? No caso, na minha opinião, o que o Sport está fazendo? Ganhando tempo. Ganhando tempo porque o Sport tem uma chance de 0,04, ele já sabe que ele vai tomar um pancadão aí do tribunal, e eles acreditam, sabe que futebol acontece de tudo, né? Então eles querem tentar dentro de campo na última rodada, vai que o Ituano ganha do Vasco, placar mínimo, eles metem uma goleada astronômica no Vila Nova fora de casa, o Bahia perca o jogo também, e por um milagre da natureza o Sport classifica, é o que eles estão tentando. Mas por hora, o Vasco, que era o maior interessado na situação, está sendo prejudicado, e o próprio Bahia, de certa forma, também está entrando como interessado ali.
Beleza? Até porque, se o Vasco ganha os pontos, o Vasco está dentro. Mas o Vasco e o Bahia têm a mesma pontuação. Na última rodada, a briga seria entre Ituano e Bahia. Se o Bahia perde o jogo dele, fora de casa, e o Ituano ganha, o Bahia está fora e o Ituano está dentro. Então, o Bahia é um interessado nesse processo se o Vasco ganha os pontos. De novo, se o Vasco ganhar os pontos no tribunal, o Vasco perder para o Ituano e o Bahia perder o jogo dele, classifica Vasco e Ituano e o Bahia tá fora, tá bom? Para finalizar aqui, ó, as denúncias foram acatadas pela auditora relatora. E o Vasco, que antes era terceiro interessado no processo, também será julgado pelo STJD, como apurou o Globo Esporte. A inclusão de denúncia contra o clube e o adiamento incomodaram internamente. Dirigentes vascaínos se disseram perplexos com a decisão. O Sport também já havia solicitado o adiamento na última segunda-feira. Dessa forma, a decisão foi comemorada pelo vice-presidente jurídico Rodrigo Guedes. Ele também reforçou que não acredita na perda de pontos do empate por 1-1. Aí tá aqui a frase do vice-jurídico do Sport, Rodrigo Guedes. O julgamento acontecendo nesta quinta iria interferir diretamente na última rodada do campeonato. E essa perda de ponto é um absurdo. Até porque quem foi prejudicado foi o Sport. Esse cara é um brincalhão, né, cara? Que estava com um jogador a mais e queria jogar. O empate naquela ocasião beneficiava o Vasco. No Vasco, há o entendimento de que existe um grande movimento para que o processo não fosse julgado nesta quinta. Há o receio de que a nova denúncia interfira diretamente no processo original. Bahia e Ituano, entraram como interessados no processo. Isso porque, caso o Vasco ganhasse os pontos da partida contra o Sport, as duas equipes poderiam ser prejudicadas na luta pelo acesso, por conta da invasão em campo por parte da torcida no empate em 1-1 com o Vasco na Ilha do Retiro em 16 de outubro. O Sport foi denunciado, é aqui aquela mesma coisa, o artigo, enfim. Então, galera, foi o que eu falei para vocês no canal ontem aqui, a 777 não tá gostando de como as coisas acontecem no Brasil. Primeiro, eles chegaram com uma proposta extraordinária junto à W Torre e a Legends para ganhar a licitação do Maracanã. E na calada da noite, na véspera do dia da entrega dos envelopes, uma proposta que ninguém sabia, suspenderam alegando improbidade administrativa em alguns itens da licitação. E agora um julgamento marcado com o Vasco com toda a pinta de ganhar os pontos na véspera do julgamento. O julgamento é adiado, o Vasco de terceiro interessado passa a virar réu também e tem ali incluso dentro de um artigo e um atleta do Vasco. O julgamento fica para posterior ao brasileiro. E agora eu volto aqui a bater na mesma tecla. O Vasco tem que resolver o problema dele dentro de campo. Ou é ganhar do Ituano ou empatar. Não dá para contar com esses pontos no tribunal. A gente sabe que existe uma má vontade absurda contra o Vasco. Por mais legal que seja o ganho desses pontos, a gente sabe também que pela CBF, para eles é melhor que a coisa seja decidida em campo, para não ficar dizendo que o campeonato foi manchado por uma mudança nos tribunais. Acaba o campeonato domingo, empate o Vasco e Ituano, eles vão leve e tranquilo pro julgamento. Vai lá, senta a ripa no Sport, tira ponto, acabou. Ah, o julgamento não interferiu em nada no campeonato. Agora, para julgar antes, na real, os caras são uns pipoqueiros. Ficaram com medo de fazer cumprir a porcaria da lei e tiraram o carro de campo. Então, para que diabo tem isso na porcaria do regulamento? Se a gente tem uma justiça que na hora de tomar as decisões que ela tem que tomar, ela tem medo. Como nós vimos do depoimento do julgamento entre Ceará e também Cuiabá, desembargadores ali votando com, poxa, perder ponto, com muita pena, eu fico triste, né? Porque se tirar ponto assim porra. Se vocês não têm condição, né, estrutura e convicção para chegar lá e tira essa merda então do regulamento. Enfim, esse é o Brasil que a gente vive, né? É só você olhar o país ao qual a gente está vivendo, tudo que está acontecendo aí. Não precisa ir muito longe para saber que nós vivemos no país da impunidade.
É isso. Então, ó, esquece julgamento, foca no jogo de domingo. O julgamento vai acontecer, mas só provavelmente na semana que vem, depois da rodada. E vai ficar um clima de tapetão se o Vasco perder pro Ituano e o Vasco ficar desesperadamente querendo os pontos aí no tribunal. Por mais que seja direito dele, aí vai ficar aí, apelou lá, não subiu e agora vai pro tribunal. Só vai piorar. Resumindo, de novo, volta aí há 3, 4 dias atrás no canal, vocês jogadores do Vasco e diretoria, se virem. Quem pariu o Matheus que balance. Colocaram o Vasco nessa merda, nessa situação, agora vai lá e ganha a merda do jogo do Ituano ou empate. Não ficar dependendo de tribunal. Não tem jeito. Agora, principalmente depois aí dos acontecimentos, começa a acreditar que o Vasco não vai ganhar esses pontos, porque a má vontade contra o Vasco tá imensa. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais à noite aí eu chego com mais informações por volta das 11 da noite. Valeu, fui!